Como eu disse no início da celebração, o mês de outubro ele é um mês importante para nós como comunidade. Ele é um mês em que nós celebramos a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante, esse movimento religioso que aconteceu ali no século XVI, do qual nós somos herdeiros. E talvez de todas as epístolas paulinas, a epístola mais importante para este movimento foi a epístola de Romanos. Eu não sei se você sabe, mas Martinho Lutero nos conta que ele entendeu de fato o Evangelho, entendeu de fato o que era ser cristão, que entendeu de fato o que era a fé em Cristo Jesus, a partir do texto de Romanos. Martinho Lutero, ele era um homem que era atormentado por uma percepção de um Deus iracundo, de um Deus distante, de um Deus que odiava o pecador, e porque ele ainda não tinha encontrado a graça em Cristo Jesus, ele era um homem atormentado por isso. Ele não conseguia ainda perceber a beleza do Evangelho, porque a sua percepção de Deus era uma percepção de um Deus iracundo que vai fulminar o pecador. Até que ele chegou em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, e ele leu, porque 16 e 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse versículo caiu como uma bomba no coração de Martinho Lutero. E se associando a outros que vieram antes dele, os pré-reformadores, e voltando àqueles que tinham começado a fé cristã no período da patrística, Martinho Lutero então inicia o movimento da Reforma Protestante. A carta de Romanos, ela tem esse papel extremamente importante para nós cristãos protestantes, porque de todas as epístolas do Evangelho, aqui está o coração do Senhor Jesus Cristo, o coração de Deus, no que diz respeito ao que Ele sente e ao que Ele planeja para o seu povo e para o mundo. Conhecer Romanos é conhecer o próprio Deus. Conhecer Romanos é conhecer o coração do Senhor Jesus Cristo. Essa carta, ela orientou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que vieram depois do apóstolo Paulo e tem sido, de todos os textos do Novo Testamento, a carta mais lida, mais citada, mais estudada pela tradição cristã. Por isso, no mês da Reforma, nós vamos olhar somente para um capítulo. E você deve estar se perguntando, pastor, por que um só capítulo? Não dá para a gente fazer uma série em Romanos? Daria. A gente ia ter que ficar aqui uns 5 anos, todo domingo indo em Romanos, para ver direito o texto. Visto que você não aguentaria, e nem eu, pregar Romanos em 5, 10 anos, a gente vai ver Romanos em doses homeopáticas com o passar do tempo. Então hoje nós iniciaremos uma jornada que só Deus sabe quando vamos terminar. Mas hoje estamos começando o livro de Romanos como Igreja Batista Urbana. Não sabemos o que Deus vai fazer nessa trajetória e não sabemos até onde vamos, quando vamos terminar essa jornada em Romanos, porque hoje começamos o capítulo 1, depois faremos uma pausa. Ano que vem visitaremos o capítulo 2, depois numa outra oportunidade o capítulo 3 e 4 e assim por diante. E o que você precisa saber sobre a epístola de Paulo aos Romanos é que não somente você tem uma carta que é profundamente teológica. Você que é cristão, já de berço, que cresceu na igreja cristã, você deve ter ouvido alguém te falar isso na escola bíblica dominical, ou seja, onde for.
as pessoas vão dizer assim, olha, Romanos é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, quiçá a carta mais teológica do Novo Testamento ao lado da epístola aos Hebreus. A carta de Paulo aos Romanos é um compêndio teológico, e o pessoal morre de medo de ler o texto de Romanos justamente por isso, porque tem medo do peso teológico de Romanos, tem medo de às vezes não entender o que Romanos diz. Eu ouço muitos cristãos falarem por aí, pastor, eu não entendo Romanos porque Romanos é muito denso. Essa é uma abordagem manca do livro de Romanos. Porque a epístola de Paulo aos Romanos é sim, de fato, uma epístola teológica, mas mais do que teológica, ela é pastoral. Porque o apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma, ela não foi fundada pelo ministério apostólico. Muito embora a tradição romana nos ensine que Pedro foi o fundador da igreja de Roma, muito provavelmente, muito dificilmente, Pedro passou bem longe de Roma. Quando chegou em Roma, a igreja de Roma já existia há muito tempo. Então, Pedro não foi o fundador da igreja de Roma. Muito provavelmente a igreja de Roma ela foi fundada por um casal chamado Áquila e Priscila, que eram judeus cristãos que viviam em Roma e que foram expulsos de Roma justamente por causa da sua fé em Cristo Jesus. E porque Paulo ele não conhecia essa comunidade, e porque Paulo sabia que esta era uma comunidade que não tinha sido fundada por um apóstolo verdadeiro, ele escreve essa carta a fim de alimentar a fé e o coração desses irmãos de Roma, que não tinham o privilégio de ter no seio da comunidade um representante de Cristo, alguém que tinha sido testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, alguém que tinha recebido um ministério e uma vocação do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa igreja não tinha o privilégio como, por exemplo, teve Éfeso. Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, o próprio apóstolo João se tornou o grande patriarca da fé cristã ali em Éfeso no final da sua vida. Roma era uma igreja que estava longe dos grandes centros cristãos. E por causa disso, o apóstolo Paulo ele quer falar o coração dos romanos. Ele não quer só encher a cabeça dos romanos de teologia. Ele quer dar substância teológica para que o coração dos romanos seja transformado. Por isso eu amo essa epístola. Por isso, olhar para o livro de Romanos somente como um texto que vai encher a minha cabeça não é a maneira certa de ler o texto de Romanos. Ler o texto de Romanos significa permitir que Deus nos traga verdades que abrem os nossos olhos e quebram profundamente o nosso coração. Hoje a minha missão é lhes falar sobre essa abertura, essa saudação que o apóstolo Paulo abre o livro de Romanos. E eu garanto para você, eu poderia pregar um mês só nesta saudação de tão profunda que ela é. Só que eu vou ter dó de você, vamos ver em um sermão somente a saudação. O apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa é a maneira como Paulo se apresenta para a comunidade de Roma. Essa é a maneira como o apóstolo Paulo se mostra e se apresenta. E meus irmãos, muitas vezes a gente passa os nossos olhos de maneira completamente despercebida da maneira como o apóstolo Paulo está se apresentando aqui. Alguns meses atrás, quando eu preguei sobre identidade urbana, eu falei sobre esse versículo e propus que o apóstolo Paulo ele está se apresentando aqui de maneira passiva. Ele diz: eu sou servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Quando a gente lê esse versículo, a gente descobre que a introdução que o apóstolo Paulo faz dele mesmo não é sobre um quem. Quem é esse Paulo? Não, não é sobre quem. É sobre um de quem. De quem é Paulo? E enquanto eu estudava esse versículo essa semana,
Eu cheguei à conclusão que talvez essa seja a pergunta mais importante que o cristão tem para responder. De quem eu sou? Muito mais importante do que dizer quem eu sou. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala, eu sou servo, escravo de Cristo Jesus, ele está dizendo, eu fui comprado por alguém. Eu sou alguém que foi comprado por outro. Quando ele diz chamado para ser apóstolo, ele está dizendo, eu fui vocacionado por outro. E quando ele diz, eu sou separado para o evangelho, ele está dizendo, alguém me separou. A pergunta mais importante que você tem para responder na sua vida não é quem você é. Quando você olha no espelho, não pergunte quem eu sou, pergunte de quem eu sou. Porque quando você responder essa pergunta, você vai encontrar a tua verdadeira identidade. Porque a nossa tendência é responder, eu sou do meu marido, eu sou da minha esposa, eu sou da minha fortuna, eu sou da minha falta de fortuna, eu sou dos meus bens, eu sou dos meus filhos, eu sou da minha carreira, eu sou dos meus diplomas. Vem o apóstolo Paulo e diz, espera aí, não é sobre um quem, é sobre um de quem. Se eu tenho algo para dizer sobre mim, é que eu pertenço a alguém. Que eu não sou o protagonista da minha história. Como dizem aí os coaches neste mundo, propondo, seja protagonista da sua história. Um cristão nunca é protagonista da própria história, porque ele nem a si mesmo se pertence. Paulo, ele não está respondendo quem ele é. Ele não está dizendo quem ele é. Ele está dizendo de quem ele é. Além disso, esse versículo, ele é um brado da graça transformadora de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem que antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser chamado por Ele, lá na estrada de Damasco, literalmente cair do cavalo. Este homem era um assassino. Este homem era alguém que o texto grego fala para nós que as narinas dele saía fogo de ódio pelos cristãos. Era um perseguidor da igreja, era um assassino. Ele fez parte do complô que matou o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Um dia você dá uma olhadinha lá no livro de Atos, e o texto discretamente vai dizer para a gente, e um jovem Saulo participava, literalmente o texto grego é esse, participava daquele martírio. Este mesmo homem, cujas narinas antes fumegavam de ódio em relação aos cristãos, ele conheceu a graça do Senhor Jesus. E aí quando ele se apresenta, ele não fala das suas prerrogativas. Ele simplesmente diz, eu sou um de quem? Eu não sou. Eu sou pertencido. Eu sou possuído. Eu fui comprado. Eu fui chamado. Eu fui separado. Isso é a graça transformadora do Senhor Jesus, que transforma assassinos em apóstolos, adúlteros em santos, maledicentes em adoradores. Essa é a graça do Senhor Jesus. Nesse primeiro versículo de Romanos, no capítulo 1, nós não somente encontramos o apóstolo Paulo falando um de quem, mas ele está dizendo, olha o que a graça bondosa, doce do Senhor Jesus Cristo fez comigo. De assassino, me tornei um apóstolo, chamado. Não há condição tão funda que a graça do Senhor Jesus Cristo não consiga restaurar. Não há pecado confessado tão grave que não haja restauração pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui essa semana e falando, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Olha o que eu fiz essa semana. Essa semana está gritando para mim, dizendo o quão podre sou, o quão leviano sou com a minha fé.
Eu vim aqui dizer para vocês que conhecer o livro de Romanos é conhecer a doce graça de Deus que transforma assassinos em apóstolos. Eu vim aqui dizer para você que conhecer esse evangelho que o apóstolo Paulo proclama é conhecer uma graça transformadora, um poder inexplicável, que psicologia não explica, Freud não explica. O pessoal fala, Freud explica nada. A graça transformadora do Senhor Jesus, inexplicável, insondável, absoluta, que faz com que aquele que está afundado no mais fundo poço consiga se levantar, sair e dizer: não é sobre mim, é sobre quem me possui. Servo, comprado, literalmente escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, alguém que recebeu uma vocação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E separado para o Evangelho de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para essa expressão separado. Essa expressão separado, ela é uma expressão grega de onde surge a expressão fariseu. E o apóstolo Paulo está fazendo uma brincadeira com a sua própria biografia aqui. Antes ele era um fariseu, da tribo de Benjamim, doutor em teologia, formado em PhD em teologia pelo Seminário Teológico de Gamaliel, perseguidor da igreja. E aí o Senhor Jesus Cristo entra na história dele, ele deixa de ser um zeloso da religião, um zeloso dos ritos, um zeloso da lei, e se torna um zeloso do evangelho. Fariseu, literalmente, é o zeloso, é aquele separado para um determinado fim, é aquele indivíduo que leva muito a sério a sua vocação. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo assim: Deus, ele mudou completamente a minha vida, porque antes eu achava que era servo de Deus perseguindo cristãos, eu achava que eu era servo de Deus fazendo o que fazia, eu achava que fazendo aquelas coisas que fiz em nome de Deus, eu era alguém aceitável aos olhos de Deus. Aí Jesus entrou na minha vida, e em vez de ser um religioso da carteira batista, eu me tornei um religioso do evangelho. E meus irmãos, eu estou acostumado a encontrar fariseus batistas. Você vai nas reuniões das nossas associações batistas, você encontra os fariseus batistas. Estou acostumado a ver crente batista que gosta de bater no peito e dizer: eu tenho 40 anos de igreja batista, me respeite. Ele não trocou a chave como o apóstolo Paulo trocou. Ele é zeloso da cartilha, da frieza da lei. Ele é zeloso do rito. Ele é zeloso da prática religiosa. Aí vem Jesus e fala: eu vou te fazer zeloso daquilo que realmente importa. Eu vou te fazer zeloso e cuidadoso, e que você vai levar muito a sério daquilo que realmente importa, o meu evangelho. Porque eu vim dizer para você uma coisa muito óbvia: não adianta nada ser batista há 40 anos e nunca ter experimentado a transformação do evangelho. Não adianta nada ser igrejeiro, não adianta nada ser líder religioso, não adianta nada ter nascido berço cristão. Se você ainda não teve um encontro com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você só é um fariseu da letra. E ainda não se tornou o zeloso fariseu de Cristo. Eu fui separado para o evangelho. O meu negócio é ter zelo, é ter cuidado, é ter aquela disciplina que tem os fariseus, mas não por religiosidade, não por autossuficiência, mas porque eu encontrei no evangelho as respostas para os principais dilemas da minha vida, porque eu encontrei na doçura da mensagem do evangelho a redenção do meu coração, porque eu encontrei no evangelho aquilo que de fato apazigua a minha alma. Eu não sou mais o fariseu da tribo de Benjamim.
Agora eu sou aquele fariseu do Evangelho de Cristo Jesus. Eu sou o separado para o Evangelho. Eu sou aquele que leva a sério o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dos versículos 2 até o versículo 5, nós vemos então o apóstolo Paulo explicando esse Evangelho que mudou completamente a vida dele. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que o Evangelho não é uma invencionice humana, não é uma nova moda que surgiu no meio do judaísmo. O Evangelho, a fé cristã, é o culminar de uma esperança toda veterotestamentária que já tinha sido profetizada por meio dos profetas do antigo Israel. Os profetas já vinham falando sobre isso. Os profetas já tinham profetizado essa esperança. Os profetas já tinham falado sobre a vinda de um Messias. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: eu sou aquele que está anunciando para vocês. Não é uma novidade. O cristianismo não é uma nova invenção. Não é um negócio que os apóstolos inventaram. O cristianismo é o culminar de uma esperança que já vinha sendo anunciada no passado. É o cumprimento de algo que já tinha sido falado por Deus no passado. O cristianismo, a fé cristã, o Evangelho, não é uma moda que pessoas inventam. O cristianismo é algo que já tinha sido anunciado por Deus, por meio dos seus santos profetas. E por isso, agora nós chegamos na plenitude do tempo em que Cristo cumpre todas essas profecias e então Ele reivindica ser o Filho de Deus. E aí o cristianismo não é só uma novidade. E meus irmãos, a gente vive uma época que ser cristão é encarar o cristianismo como se fosse mais uma nova onda. O cristianismo é só mais um negócio bonitinho aí, um negócio novo. Eu cresci, sou da geração que cresceu quando o cristianismo evangélico ou a fidelidade ao evangelho era minoria. Embora o nosso país seja predominantemente de tradição católica, ser alguém comprometido com o evangelho era ser minoria. E na minha infância, por exemplo, ser crente era ser olhado torto. Hoje a modelo que posa nua na Playboy, ela é crente. Eu estudei num colégio católico na minha infância. E eu era não somente o crente da escola, mas pior, eu era o filho do pastor da maior igreja da cidade. E aí o crente, o que o crente fala, o que o crente deixa de falar, o que o crente faz, é o crente. E isso era desdém. É o crente. Não leva a sério o crente. O crente não vai lá. Como eu estudei num colégio de tradição católica, semanalmente os alunos participavam das missas e das cerimônias romanas que eles promoviam entre os alunos, e eu, obviamente, era liberado dessas cerimônias, e porque era liberado disso, eu era o ET. Aí a moeda virou. E a maré virou. Agora ser crente é moda. E por que agora ser crente é moda? É mais um novo movimento. É mais um negócio da modinha. Aí a gente não leva mais a sério. E a gente não tem mais muito claro diante de nós essa exigência que o Evangelho nos traz de compromisso com o Evangelho. Aí a modelo que posa nua na Playboy, ela é crente. O cara que está lá na fazenda, ele é crente. O pessoal faz culto no Big Brother. E canta louvor. Tem até pregação no Big Brother. Não. O Evangelho não é essa nova moda que está sendo aderida por midiáticos. O Evangelho é a voz de Deus sendo proclamada ao longo dos séculos, cumprida em Cristo Jesus, anunciada pelos seus apóstolos. Isso é o Evangelho.
O Evangelho foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de uma pessoa, acerca de seu filho. Aqui a gente fala na Igreja Batista Urbana, quase sempre a gente fala isso na abertura do culto. Aqui é tudo sobre Jesus. Sabe por que a gente fala isso? A gente não inventou isso. Porque o Evangelho é sobre uma pessoa. O texto está dizendo para a gente no versículo 3, acerca do seu filho. O Evangelho é sobre Jesus, é sobre uma pessoa. Conhecer o Evangelho, se aprofundar no Evangelho, é conhecer uma pessoa e se aprofundar no relacionamento com uma pessoa. O Evangelho, ele é relacional. O Evangelho não é somente uma boa nova que nos foi anunciada de salvação, mas é a apresentação de uma pessoa a nós. E porque é a apresentação de uma pessoa, nós somos convidados a nos relacionar com Deus, o Pai, por meio dessa pessoa, Jesus. E ele vai falar desse Jesus de uma maneira sensacional. Eu queria muito poder pregar um sermão inteiro só sobre isso, mas eu não tenho tempo. E ele vai dizer duas coisas sobre esse Jesus. Ele vai dizer que este era homem, filho de Davi, tinha uma descendência humana, mas que ele foi apontado e designado e declarado filho de Deus por meio da ressurreição. Ele era homem e ele era Deus. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a prova cabal de que todas as reivindicações que ele mesmo fez, de que ele era Deus e o Filho de Deus, eram verdadeiras. Porque o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, aquelas reivindicações que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, dizendo, eu sou o Filho de Deus, antes de Moisés eu sou, eu e o Pai somos um. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo reivindicou, ganhou peso, ganhou defesa, falou, é verdade o que esse Jesus falou. Por quê? Porque o Espírito ressuscitou ele dentre os mortos. A ressurreição, isso que nós celebramos hoje, é a prova cabal de que nós não celebramos somente um homem, mas nós celebramos Deus. E você deve estar pensando, pastor, e por que é tão importante Jesus ser homem e Jesus ser Deus? Será que a gente não pode tomar Jesus só como um mestre legal? Só como um cara bacana? Só como alguém que deixou um bom exemplo para a gente seguir? Será que a gente não pode tomar o Senhor Jesus Cristo somente como alguém que nos deixou uma referência bacana de vida? Não, porque Jesus ele nunca quis ser tomado assim. Se Jesus ele não era homem perfeito, ele não representava a mim e a você. Ele não poderia ser o meu e o seu substituto. E se o Senhor Jesus Cristo não era Deus, ele nunca poderia ter oferecido um sacrifício perfeito que nos salvasse. Por isso é importante dizer que o nosso Redentor, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é homem porque ele me representa, ele me substituiu. Os pais capadócios na tradição cristã falaram uma frase que eu acho ela sensacional. Eles diziam, aquilo que não é assumido não é redimido. Em outras palavras, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse assumido a nossa condição humana, ele não teria sido o nosso Redentor. Porque aquilo que não é assumido não é redimido. A condição humana assumida pelo Senhor Jesus Cristo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo redime, porque ele assumiu a minha e a sua carne. Por isso é importante falar que nós temos um mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque se ele não era homem, ele não podia morrer no meu e no seu lugar. E se ele não era Deus, o seu sacrifício não seria perfeito para apaziguar a ira de Deus e nos oferecer salvação. Não tome Jesus de maneira diferente, senão aquela que o Evangelho nos ensina. Filho de Davi e declarado Filho de Deus. Se você só toma ele como um bom mestre, se você só toma ele como uma referência, como aquele cara bacana que falou umas frases que eu posto no Instagram, você está bem longe de entender quem Jesus Cristo é à luz do Evangelho. Você está bem longe de ter um relacionamento com Deus por meio dessa pessoa divina.
você está bem longe de compreender o que é a beleza da redenção em Cristo Jesus. Jesus não é só aquele cara bacana que falou uns negócios que eu posto no Facebook. Jesus é o Filho de Deus, homem perfeito e Deus verdadeiro. E nele está a minha salvação. Esse evangelho é algo que foi prometido, não é uma novidade. Este evangelho é sobre uma pessoa. E este evangelho é sobre uma graça. Olha o que diz o versículo 5. Ele diz assim: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado. O apóstolo Paulo está falando dele aqui no caso. O apóstolo Paulo está dizendo que por causa deste Deus homem, por causa deste homem divino que é anunciado no Evangelho, nós primeiro recebemos graça. Primeiro nós recebemos o favor de Deus. E meus irmãos, eu já estou cansado de falar isso. Mas eu não vou parar de falar nunca isso, porque isso é o Evangelho. A graça de Deus, ela é ofensiva ao autossuficiente. Porque a graça de Deus, ela grita para mim e para você dizendo, não importa quem você seja ou o que você faça, você nunca vai conseguir alcançar favor do Senhor. Não importa quão gente boa você seja, quão inteligente você seja, não importa os diplomas que você tem, aquilo que você conquistou na tua vida, a graça de Deus, ela ofende o autossuficiente. A graça de Deus é um golpe duro no coração do autossuficiente. Nesse momento, enquanto lhes falo, tem gente aqui incomodada com isso que eu estou falando, porque você é alguém que provavelmente está muito confiando na sua autossuficiência. Está dizendo, eu não traio meu marido, minha esposa, eu pago as minhas contas em dia, eu sou uma pessoa esclarecida. Aí vem Deus e diz assim, não importa o que você faça e quem você seja, você precisa da minha graça. Se você deseja ter um relacionamento com Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você precisa reconhecer que você não é suficiente. Aí vem Deus e diz, é por isso que é graça. Porque isso é Deus dizendo, é por minha bondade, é por causa do meu caráter bondoso, é por causa que eu decidi soberanamente, voluntariamente e livremente te amar e te salvar, é que você está de pé. Por causa desse Jesus nós recebemos graça, mas não somente recebemos graça, recebemos uma função nesse mundo. Apostolado no caso do apóstolo Paulo, pastorado no meu caso, a sua profissão no seu caso, a sua vocação, ser mãe, ser pai, ser engenheiro, ser médico, seja o que for, você só é o que você é e você só faz o que você faz por causa da graça derramada em Cristo Jesus. E eu vim dizer aqui para você uma coisa, você só vai conseguir ser bem-sucedido nessa função que você recebeu de Deus, se você gozar da graça de Deus, seja o que você for. O apóstolo só consegue ser bem-sucedido como apóstolo se ele for alguém que experimenta profundamente da graça de Deus. O pai só consegue ser pai se ele for alguém que depende da graça de Deus. A mãe só consegue cumprir a sua vocação como mãe se ela depender da graça de Deus. O profissional só consegue ser eficaz e cumprir a sua vocação se ele depender da graça de Deus. Se não tiver graça, ele não vai dar conta. Por causa dele, recebemos a graça e o apostolado. Você só vai conseguir ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo. Seja o que você for, se a graça de Deus for derramada na sua vida. Caso contrário, é correr atrás do vento. Caso contrário, é tentar vencer uma batalha que é impossível de ser vencida pela própria força. Eu tenho brigado com o Evangelho por causa disso. Como você sabe, minha esposa está grávida. E aí, desde que a minha esposa virou para mim e falou assim, Antonella está chegando. Eu sou tentado a pensar que eu tenho que me esforçar muito para ser um bom pai.
E de fato, há esforço nisso. Precisa haver dedicação. Fui até para academia, gente. Coisa que eu odiava. Academia. Estou indo para academia todo dia. Porque a minha esposa virou para mim e falou: você quer ser um pai cansado? Você quer ver a sua filha crescer? Então se cuida aí, campeão, porque essa gordura no fígado, esse índice de glicose alto, camarada, acho que você não vai ver nem tua filha casar se você não se cuidar. Tá bom. Aí o cara vai para academia, começa a se preparar, junta dinheiro, que agora o negócio é comprar fralda, né? Para de gastar com videogame, para de gastar com as coisas que o mundo oferece. Ah, queria trocar um negócio no carro e não sei o que, não existe mais isso, agora é fralda. Aí você fala: então vou ser um bom pai. Aí eu vou estudar para pregar, vem Deus e diz assim: ô camarada, você não vai conseguir nunca ser um bom pai se você não depender de mim. Você pode correr 10 quilômetros por dia, você pode ter 10 mil reais na tua conta, você pode fazer o que você quiser. Para ser um bom pai, você precisa de mim. Para ser um bom filho, você precisa de mim. Para ser um bom profissional, você precisa de mim. Para encontrar algum êxito nessa vida, você precisa de mim. Sem mim, nada podeis fazer. Não é somente sobre uma graça, mas é também sobre uma obediência que vem pela fé. Ele diz: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E eu acho sensacional o apóstolo Paulo falar que o evangelho nos convida para esta obediência que vem pela fé. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer para a gente isso lá em João, no capítulo 13: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama é aquele que me obedece. Mas, meus irmãos, note que o apóstolo Paulo ele faz questão de qualificar esta obediência. É a obediência da fé. Ou, melhor traduzindo essa expressão, a obediência que vem da fé. Deixe-me explicar um pouquinho de grego aqui para você. Aqui nós estamos lidando com uma expressão que nós chamamos de cláusula genitiva. O que é isso? É como se eu falasse assim: copo de água. Quando eu falo copo de água, você está me dizendo que não é o copo feito de água, mas o conteúdo daquele copo é água. É diferente de eu falar mesa de madeira. Aqui já não é mais o conteúdo, aqui é a condição, a natureza. A mesa é feita de madeira. Agora, é diferente também de eu falar Isaac de São Paulo. Por quê? Porque eu não sou nem feito de São Paulo, nem minha natureza é de São Paulo, eu sou oriundo de São Paulo. Isso nós chamamos de genitivo de origem. O Isaac de São Paulo é diferente de copo de água e mesa de madeira. É justamente isso que o texto está falando aqui. Quando ele fala obediência da fé, ele está dizendo a obediência que é oriunda da fé. É a obediência que vem da fé. A obediência que é um produto da fé. E por que o apóstolo Paulo fala isso de maneira muito criteriosa e importante? Porque se você focar só na obediência, você vira fariseu. Quer ser alguém obediente? Foque na fé. Tenha fé, creia em Deus. Creia que a vontade dele é absoluta, é boa. Creia que ele, nos seus mandamentos, ele está nos dando os mandamentos de vida. Ele não está podando a nossa liberdade, mas ele está nos guardando para que a gente possa desfrutar da liberdade. Aí quando eu começo pela fé, eu me torno obediente, sem ser legalista. Agora, se eu foco só na obediência, você vira um batista do bigode grosso. Quer ser alguém obediente? Creia. Tenha fé. Porque se você ficar focando na obediência, se você ficar focando na obediência pela obediência, e não na obediência que é um produto da fé, você vai virar um legalista fariseu.
Não é sobre obedecer por obedecer, é sobre obedecer porque eu creio num Deus bom. É obedecer porque eu sei que esse Deus sabe o que é melhor para mim. É obedecer porque eu sei que os planos dele são de paz, são de bondade, são de alegria. É obedecer porque o seu mandamento sobre mim está baseado no seu caráter de bondade. Aí eu obedeço, sem ser legalista. Alguns anos atrás eu pastoreava uma igreja bem grande. Uma vez eu preguei alguma coisa parecida com isso lá, e terminou o culto, um senhor me procurou. Aí ele me procurou, me cumprimentou, pastor. Na época que a gente ainda se cumprimentava, né? Hoje a gente nem se cumprimenta mais. E aí ele me cumprimentou, aí virou para mim, né? Ele tinha anos de vida cristã e gostava de se gabar disso. Aí ele virou para mim e falou, pastor, muito bonitinha aí a palavra que você pregou. Obrigado. Quero dizer para você uma coisa. Pois não. Me converti em 1974. Amém. Desde então não falho um mês no dízimo. Amém. Como é que está teu casamento? Aí ele ficou chateado comigo que eu perguntei isso, porque ele já estava no 3º casamento. Isso é o obediente pelo obediente. É o fariseu que diz, desde 1974 não falho em um mês no dízimo. Agora o obediente pela fé é aquele que crê num Deus bom, num Deus que me guarda. E este Deus que é bom e me guarda, ele tem mandamentos de vida para mim. E aí eu obedeço. A obediência que vem da fé. O Evangelho é o culminar de promessas do passado. O Evangelho é sobre uma pessoa, o Senhor Jesus, Deus e homem. O Evangelho é sobre uma graça e uma vocação que nós recebemos. E o Evangelho é sobre uma obediência bondosa e uma obediência graciosa e voluntária, baseada na bondade de Deus. Por isso eu vim aqui dizer para você essa manhã, creia. Creia neste Evangelho. Lembre-se que não é sobre quem você é de quem você é. Responda isso urgentemente para a sua vida, para o seu coração. De quem eu sou? Quem é o meu possuidor? Se essa resposta não for o Senhor Jesus, hoje creia. E diga, Cristo me comprou pelo seu sangue, Cristo me redimiu, Cristo é aquele que me possui. Porque não é sobre quem eu sou, é sobre de quem sou. É sobre ser alguém separado para este evangelho doce, que me anuncia que a minha autossuficiência ela não basta. Que Cristo já derramou o seu sangue, já fez tudo aquilo que era necessário para que eu fosse aceito por Cristo Jesus. E por isso, eu obedeço. Por isso, eu sigo os seus mandamentos. Por isso, eu não desvio, eu não saio do caminho. Porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Creia, isso é suficiente. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Evangelho é belo. É essa boa nova, que apesar de nos ofender na nossa autossuficiência, é doce quando nos diz que basta crer. É doce quando nos diz que o Senhor Jesus Cristo já assumiu o nosso lugar. É doce quando diz para a gente que não é sobre quem somos, mas de quem somos. É doce quando nos anuncia graça, uma ação nesse mundo, uma vocação neste mundo. É doce quando nos convida a obedecer um Deus bondoso, que tem planos de vida e de paz para nós. Ajuda-nos essa manhã a quebrar o nosso coração, a nos render a esse Jesus, a confessar Ele como Senhor,
Ajuda-nos a celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Porque se o Evangelho é sobre Ele, que Ele domine tudo que diz respeito à nossa vida. Que Ele governe o nosso viver, o nosso pensar, o nosso aspirar, as nossas inclinações do nosso coração. Que Ele renove a nossa fé e nos conduza de uma maneira que experimentemos a sua graça, que opera, restaura, faz de assassinos apóstolos, adúlteros santos, maledicentes adoradores, faz de pecadores santos. Então, Pai, que essa manhã tenhamos um encontro com este Jesus anunciado neste Evangelho, e que Ele, tão somente Ele, nos transforme. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.